Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do suporte da IS2 e hoje a gente vai mostrar aí como resolver uma situação aí que acontece às vezes com algum usuário, que é aumentar, né, as linhas lá principalmente no conta a receber aqui, né, do grid das pendentes ali, ou liquidadas. Então, o que acontece, né? Então aqui a gente tem o grid de pendentes do cliente, né? E para posicionar num título que o usuário deseja, ele tem que dar um duplo clique aqui, né? Assim, pegando a linha, para jogar o título aqui para fazer uma baixa, uma alteração, alguma coisa. E muitas vezes o usuário pega nessa posição aqui em que o mouse fica com duas setinhas, uma para cima e outra para baixo, né? E aumenta muito, né? Digamos, a linha aqui, né? E daí o que acontece? Quando o usuário fecha a tela aqui e depois ele entra de novo, o sistema grava essas informações, né, da altura da linha, né? Então ele grava isso, né? E a única forma de restaurar o padrão do sistema, né, é apagando essas configurações, né? Então a gente vai mostrar como fazer isso, né? Bom, então a primeira forma seria quando isso aconteceu no servidor, ou a empresa só tem um computador, né, que é o próprio servidor, utilizando o sistema, né? Se é uma versão mais antiga do sistema, vai aparecer aqui o caminho do servidor, c:/is2, né? Aí essa é a situação mais simples de resolver, né? Vamos ver como é que a gente faz, né? Então a gente fecha o sistema aqui, né? Vamos fechar o sistema, entra no meu computador, né? Disco local C, pasta is2, e aqui vai ter um arquivo chamado advanced.ini. Essa extensão ela pode estar oculta, né, dependendo das configurações do Windows, mas o tipo aqui sempre vai aparecer, então vai ser parâmetros de configuração ou algum nome semelhante a isso, né? Tanto que se tu der duplo clique, ele vai abrir, né, esse arquivo, né? Porque ele é um arquivo texto, né? Que contém toda a parametrização do sistema, né? Para algumas funções ali que ele já deixa salvo, né? Então o que a gente faz? A gente exclui o arquivo, pressiona delete e exclui o arquivo, né? Advanced.ini, né? Aí o parâmetro de configuração, ok. Quando for acessar o sistema de novo, o sistema vai identificar que ele não tem não existe esse arquivo de parâmetros, e ele não tem o caminho do banco de dados, né, que são as informações básicas, né, para poder acessar o sistema, que é o caminho do banco de dados. Então ele vai perguntar, informar o diretório onde se encontra o banco de dados principal MDB. Então a gente viu que estava lá apontando para c:/is2, então a gente só confirma aqui, né? Ok. E o auxiliar MDB também, né? Ok. Então eu posso entrar agora no sistema, que ele já vai ter salvo ali, né, o caminho do banco de dados, e aqui no conta a receber já vai estar, já voltou para o padrão, né? Então, e aqui está vendo que está o caminho do servidor, né? Então essa é a maneira mais fácil, né? Quando nessa pasta padrão aqui, c:/is2, né? Agora a gente vai ver quando é uma estação, né? Não é o servidor, né? Então ele está apontando para outro lugar que não é o c:/is2, ou, né, o usuário instalou isso numa outra pasta, né? Então a gente vai fazer um exemplo diferente aqui.
Então neste caso aqui agora, né, a gente está logando no sistema, né, num computador como se fosse uma estação, não um servidor, né? Então, ó, se a gente olhar aqui, o caminho aqui no servidor sempre vai começar por contrabarra aqui, duas contrabarra, né, duas contrabarra, o nome do servidor, né, que não necessariamente precisa ser servidor, pode ser qualquer nome, né, barra, né, e daí provavelmente vai ser barra IS2, né, e acabou, né. O nosso aqui é um pouquinho mais extenso porque a gente tem uma pasta lá para testar essas questões do sistema funcionando em rede, né. Então, se a gente entrar aqui e aumentar novamente a linha aqui, né, fechar e acessar de novo, né, vai estar grande a linha ali, né. E daí como é que a gente faz para arrumar isso, né? E essa é um pouquinho diferente, né, porque a gente tem que apontar de novo pro servidor, né. Então o que a gente faz? A gente vem aqui na pasta, né, no meu computador, né. Alguns é computador, né, o meu computador, enfim, depende da versão do Windows aí. Disco local C, né, pasta IS2, que é o padrão onde está instalado o sistema, né. E daí vai procurar o arquivo aqui, advance.ini, né, ou parâmetros de configuração aqui, vai abrir ele, né, pode maximizar aqui, ó, maximizar, né, a tela, e logo no início vai ter assim, ó, diretório de principal MDB. Esse aqui sempre vai estar apontando para onde está o servidor, né. O auxiliar é um banco de dados que fica local em cada máquina para algumas configurações que precisam ser salvas localmente, né. Então o que a gente faz aqui? Vem aqui, ó, seleciona e vem arrastando o mouse, seleciona todo esse caminho aqui depois do igual ali, ó, as duas contrabarras, né, até o final, que tem uma outra contrabarra, botão direito, copiar, né. Aí vai apagar o arquivo aqui ini, né, pode apagar, e vai executar de novo o sistema. Ó, ele vai dizer que não encontrou, só que ele vai puxar como padrão a pasta onde está o executável, né, onde está instalado nesse computador o sistema, que é C2.IS2. Então a gente pressiona delete e depois eu vou com o mouse aqui, mas poderia ser Ctrl V ou botão direito colar. Ó, ele colou toda a pasta ali, eu confirmo. Daí o auxiliar deixa na pasta que ele vai sugerir, que é na própria pasta onde está instalado o sistema. Ok. Ó, se tudo der certo, né, ele vai vir para a tela de controle de acesso, né? Então a gente pode acessar o sistema. Então vou botar certo aqui a senha. Vamos lá. E lá depois que ele carregar ali o sistema, aqui embaixo vai estar a mesma informação de antes, que é a que a gente colou ali na hora que ele pediu a informação do banco de dados principal. Então aqui tá, ó, contrabarra duas vezes, servidor ADM, suporte, teste servidor, store, né? Então tá o mesmo valor que antes, né? Isso é importante, tem que ficar o mesmo valor que antes, porque senão tu não está logando no banco de dados do sistema, né? Isso pode é muito importante, né, estar exatamente igual, porque senão tu vai estar gravando no outro banco de dados que, né, não é o banco de dados do servidor, né? Então, até porque o sistema, se ele não encontra o banco de dados, ele vai perguntar para criar. Então essa informação, se ele perguntou para criar o banco de dados, é porque tu fez alguma coisa errada, né? Não logou com o servidor que já existe o banco de dados. Então sempre tem que, depois que informar o caminho, o sistema tem que pedir a tela de login. Se ele não pediu, é porque ele está tentando criar um banco de dados em algum lugar. Se a gente entrar aqui, então ó, já voltou para o padrão, então já está corrigido, né? Aquela questão da linha, da altura da linha do grid muito alta ali, né? Então sempre, né, a gente fez os dois exemplos, né? Mas sempre, se quiser ter certeza, algumas versões desse software aqui não aparece ali embaixo
na hora que tu está no sistema onde que está o servidor, né? Mas sempre que tu abrir aqui o arquivo ini, aqui sempre nessa opção aqui, diretório de principal MDB, vai estar aonde está o banco de dados principal do sistema, né? Em qual computador, qual que é o servidor para o sistema, né? Então, se não aparece lá, se é uma versão mais antiga e não aparece essa informação lá, pode abrir esse arquivo, ver qual que é a informação aqui e copiar essa informação, né? E informar ela na hora que for acessar o sistema, depois que apagar esse arquivo aqui. Certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima.